quais são as crenças que não te servem mais, mas que você continua tolerando na sua vida. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algumas lições valiosas que eu aprendi no meu caminho até aqui sobre mudança. O que é que a gente precisa integrar na nossa vida para promover uma mudança efetiva a partir de hoje. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Eu falo muito aqui no canal do tanto que eu acredito que nós somos criadores da nossa própria história. E às vezes falar sobre isso parece muito fácil, né? Mais fácil do que fazer, mais fácil do que colocar isso na prática na nossa vida. Porque assumir a nossa posição de criadores significa assumir também que tudo aquilo que a gente não gosta na nossa vida hoje foi criado também por nós. Peter, é nessa fase que um homem define aquilo que ele vai acabar sendo pelo resto de sua vida. Cuidado com o que você vai ser. Esse tal de Flash Thompson, ele provavelmente mereceu uns tapas. Mas só porque você podia bater nele, não lhe dá o direito de bater. Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Responsabilidade é a palavra-chave. Se a gente quer ter o poder de criar a nossa vida nas nossas mãos, a gente também precisa assumir a responsabilidade por aquilo que a gente tem criado. É só assim que a gente consegue colocar os nossos dois pezinhos numa nova versão de nós mesmos. Porque quando a gente assume essa responsabilidade, a gente pode decidir mudar ou continuar o mesmo. Você já se deu conta do tanto que você ainda tolera na sua vida emoções que não te servem mais? Interpretações de eventos diferentes a partir de um mesmo ponto de vista, filtrado por uma crença antiga que não te serve mais em nada, que não te ajuda mais em nada na sua evolução? Isso é responsabilidade. Responsabilidade é olhar para a nossa vida e perceber o tanto que a gente ainda aceita se deixar levar por velhas crenças. Permitir que velhas crenças continuem determinando a nossa história. Sabe aquele momento em que você discute com uma pessoa, mesmo sabendo que isso faz parte de um velho padrão seu, mas vem uma vozinha na sua mente que te diz: isso não é nada, isso é bobagem. Isso não vai mudar a minha vida em nada, então para que eu vou agir diferente? É continuar confiando nessa voz que vai dizer para você, tanto faz, você não precisa mudar, que vai manter a sua vida da mesma forma. Cada vez que a gente não perdoa, cada vez que a gente escolhe se manter num velho padrão, a gente está escolhendo o nosso futuro. A gente está escolhendo também as próximas cenas que a gente vai viver na nossa vida. Isso é responsabilidade. A gente pode até escolher continuar no mesmo lugar, sabendo que é isso que a gente está fazendo, sabendo que é uma escolha que a gente está tomando. Porque ao menos quando você tem essa consciência, né, o poder ainda está na sua mão. Por mais que a situação não mude, por mais que a sua vida continue a mesma, você sabe que isso foi uma escolha que você fez. Ainda que você não goste da história que você está criando, ainda que isso te faça sentir mal. Se você ainda não escolheu mudar, é porque você ainda não sentiu mal o suficiente para tomar a decisão da mudança. Ainda tem espaço para dor dentro de você, porque quando você não aguentar mais, pode ter certeza, você muda, você arruma um jeito de começar a escolher diferente, você arruma um jeito de tomar uma nova decisão, de sair desse papel de vítima, porque mais cedo ou mais tarde ele vai se tornar muito cansativo. E aí, a hora que você atingir esse ponto, você começa a mudar. Você começa a perceber que manter os mesmos padrões já não te traz nada de bom. Você não aguenta mais ver as mesmas historinhas se repetindo dia após dia, meses após meses, anos após anos na sua vida em função das mesmas decisões que você continua tomando, em função de tudo aquilo que você continua tolerando na sua vida. O que é que a gente tem que fazer então? A gente tem que olhar para as emoções que despertam na gente alguma dor, que despertam na gente alguma contração e decidir ressignificar isso.
decidir olhar para a nossa história e se lembrar de que isso foi só algo que a gente aprendeu a reagir dessa maneira. E se eu não quero mais reagir dessa maneira, eu preciso olhar para isso e ressignificar essa situação. No começo, quando a gente está ainda no início do nosso caminho, né, pode parecer um trabalho hérculo, pode parecer que o tal do orai e vigiai é um fardo muito grande, mas olha só a sutileza disso. Quando parece um fardo, quando olhar para nossa história, ressignificar, criar diferente, decidir outra vez, de novo, e quantas vezes forem necessárias, significa que a gente ainda está se colocando num papel de vítima. Quando você olha para isso como oportunidades de crescer, de ressignificar, de se tornar uma outra pessoa, diferente dessas limitações que você vive hoje, quando você olha para isso com gratidão, quando você olha para cada situação difícil, para cada desafio, como uma oportunidade de crescer e de mudar, você assumiu a sua posição de criador, você incorporou isso em você, você assumiu a responsabilidade pela sua própria vida. Não pode haver presente maior do que isso, do que a gente entender dentro da gente que nós somos criadores. Olha as oportunidades que se abrem a partir desse entendimento. Olha o mundo novo que se abre a partir do entendimento de que você tem todo o poder de escolha, inclusive o de se manter no mesmo lugar. Quantas vezes a gente não escolhe continuar se colocando como vítima de uma situação, ainda que inconscientemente, porque a gente acredita que é mais fácil do que assumir que é a gente que está criando o tempo todo. Aquilo que a gente continua tolerando na nossa vida pode parecer ser muito grande, pode nos gerar medo, pode nos gerar ansiedade, pode ser que a gente nem queira olhar para isso, pode ser que a gente nem esteja preparado para olhar para isso. Mas quando você dá um passo atrás, toma coragem, ou já está farto dessa crença continuar dirigindo a sua vida, você percebe que foi só você criando, que o poder que aquela crença pareceu ter sobre você era o seu próprio poder, entregue a ela por você mesmo. Onde a gente pratica tudo isso são nas nossas relações. Então, se lembre, você não tem o poder de mudar ninguém, que não a você mesmo. A gente não muda ninguém. As pessoas, elas são espelho para as nossas próprias limitações. Então, quando alguém te mostrar alguma coisa que te incomoda muito, quando dentro de uma relação você se incomodar muito com aquilo que a outra pessoa faz, aproveita esse insight para olhar para você. Aproveita para usar isso como ferramenta, como insights para mudar coisas que você não gosta em você. Eu vou te contar uma história a respeito disso. Por muito tempo, o caminho que o meu marido decidiu levar a profissão dele, né, o caminho profissional dele, me incomodou muito. Eu fazia várias críticas sobre como ele devia estar procurando empregos que pagassem melhor, posições de mais prestígio, por muito tempo. Isso foi uma razão de brigas dentro do nosso relacionamento. Até que eu entendi que o meu grande incômodo não tinha absolutamente nada a ver com as decisões que ele estava tomando a respeito da carreira dele, mas era uma frustração que eu sentia com relação a mim mesma. Era uma frustração que eu sentia com relação à minha crença de incapacidade, de impotência, de não conseguir sustentar a mim mesma, da minha crença de incapacidade de conseguir um trabalho que me realizasse e que gerasse a renda que eu gostaria de ter. Quando eu enfrentei essa crença, quando eu olhei para ela de frente, você imagina o alívio que não foi, tanto para mim, quanto para ele, quanto para nossa relação? Não foi fácil desconstruir essa crença. Não foi fácil olhar para isso de forma tão nua e crua. Quantas vezes eu não sentei em meditação? Quantas vezes eu não repeti para mim mesma que eu era sim capaz? Quantas vezes eu não tive que repetir para mim mesma que eu sou criada à imagem e semelhança do meu Criador e que eu posso sim fazer e escolher tudo o que eu quiser nessa vida?
quantas e quantas e quantas vezes. Eu fiz isso várias vezes. Até que eu conseguisse superar o meu medo de passar por uma entrevista, até que eu pudesse superar o meu medo de conseguir um trabalho novo. Mas valeu cada pedacinho, porque não existe sensação melhor do que você superar a você mesmo, porque cada vez que a gente supera uma crença, a gente se leva para mais perto da nossa autenticidade, a gente se aproxima mais da nossa real natureza, de quem nós somos na nossa essência. Então vale cada pedacinho. E aí, eu não vou dizer para você que as minhas crenças de incapacidade, de limitação, que elas sumiram depois que eu fiz isso, né? Eu ainda enfrento elas em vários outros momentos da minha vida, porque as nossas crenças limitantes, elas são assim, elas vão se fantasiar de vários personagens, elas vão nos testar de todas as maneiras possíveis e imagináveis, né? É isso que o ego faz. Mas cada vez que a gente escolhe ressignificar, cada vez que a gente escolhe olhar de novo, cada vez que a gente escolhe assumir a responsabilidade de que o poder que elas têm sobre a gente foi dado por nós e que, portanto, a gente pode retomar esse poder de volta, mais a gente assume essa nossa posição de criadores da nossa vida, mais a gente cria conscientemente da forma como a gente escolheu, alinhados com a nossa essência, alinhados com a vontade da nossa fonte, que é esse retorno. Essa é uma lição muito valiosa que eu aprendi no meu caminho até aqui. Quantas vezes a gente não joga uma expectativa imensa em cima dos outros, sem perceber que é uma expectativa que a gente tem com relação à nossa própria vida. Como se a gente escrevesse um roteiro da forma como o outro tem que levar a vida dele para satisfazer as nossas necessidades. Ninguém é responsável por satisfazer as nossas necessidades que não nós mesmos. E ninguém vai conseguir fazer isso melhor do que a gente, porque você conhece as suas necessidades. Só você conhece quais são os desejos mais caros do seu coração. Então quem é que pode ir atrás deles que não você mesmo? Não existe outra pessoa no mundo capaz de fazer isso por você. Então a gente precisa assumir essa responsabilidade e esse poder nas nossas mãos. Então olhe para o seu relacionamento hoje e veja o que é que você continua apontando o dedo para fora de você. Quais são as coisas que você ainda aponta no seu parceiro, nos seus filhos, nos seus pais, reclamando sobre a forma como eles agem, sobre a forma como eles lidam com a vida a respeito de qualquer coisa. Olhe para isso e perceba que muitas vezes quando a gente faz isso, quando a gente continua colocando no outro a responsabilidade por mudar alguma coisa que nos incomoda, é porque a gente ainda tem muito medo de olhar para dentro e de reconhecer isso na gente. Isso ainda parece um monstro muito grande, é muito doloroso olhar para isso. Mas na mesma medida que é muito doloroso, também é muito libertador. Então se dê essa chance, porque pode parecer um monstro muito grande, né? Pode parecer uma dor muito grande. Mas quando você se dá essa chance, quando você se abre um pouquinho para olhar, você vai perceber que, na verdade, esse monstro que parecia ser muito grande, que parecia te dar muito medo, era só algo para o qual você estava evitando olhar. Quando você olha de frente, ele já imediatamente começa a diminuir e você se dá a chance de transformar. A energia que a gente usa para fazer um trem sair do lugar pode parecer que é uma energia imensa. Mas depois que a gente passa essa primeira fase, o resto é só inércia, isso vira um hábito na sua vida, conforme você se compromete a ressignificar aquilo que surge. Para a gente mudar a nossa vida, a gente precisa se responsabilizar pela forma como a gente se sente diante da vida, diante dos acontecimentos que aparecem pra gente. Os nossos sentimentos dizem muito a respeito das decisões que a gente vem tomando. Então, de novo, quais são os sentimentos conectados a velhas crenças que você continua tolerando na sua vida? Aquilo que a gente tolera permanece. Aquilo que a gente tolera perpetua as mesmas velhas histórias. Quanto de perdão está faltando na sua vida?
quanto você ainda se culpa, quanto você ainda culpa os outros por aquilo que aconteceu. Enquanto a gente não consegue ressignificar os eventos do nosso passado, enquanto a gente não consegue ressignificar a forma como a gente se sente com relação àquilo que aconteceu, que já passou, que mantém a gente preso lá, a gente não cria futuro. A gente só continua recriando as mesmas situações baseados na forma como a gente se sente com relação àquilo que já passou. Tem uma lição no livro Um Curso em Milagres que é maravilhosa, que diz: o passado já se foi, ele não pode me ferir mais, ele não pode me atingir. Toda vez que o passado continua se perpetuando, é por causa da nossa própria autorização. A gente mantém o nosso foco lá, sem conseguir perdoar. Se a gente não perdoa, a gente se fecha para todo o amor que está à nossa disposição agora. As barreiras que a gente constrói contra o amor são toda a nossa falta de perdão. Então é importante a gente olhar para a nossa vida e se acolher, se perdoar, escolher diferente e saber que escolher diferente agora muda inclusive o nosso passado. Você vai começar a olhar para o seu passado com sabedoria, porque isso não desencadeia em você mais os mesmos sentimentos. Essa é a grande chave para a mudança. Escolha, você tem o poder de escolher a forma como você se sente diante da sua vida. Então não trate isso como uma bobagem, não trate isso como algo que, isso não faz diferença. Isso faz toda a diferença. E tá à sua disposição agora, né? Entender que as mudanças que a gente promove na nossa vida são mentais é muito importante. Nesse processo que eu compartilhei com vocês sobre superar o meu medo, né, de procurar um trabalho novo, de olhar para mim mesma e perceber que eu tinha toda a capacidade para fazer isso, eu não peguei as minhas crenças de incapacidade, enterrei tudo dentro de mim e mesmo assim fui lá fazer uma entrevista e me auto-sabotar e tudo mais. Não, eu sentei em casa e mudei isso na minha mente. Eu sentei em meditação, eu fui caminhar na natureza, eu olhava para mim mesma e eu sabia que isso era algo que eu tinha que mudar dentro de mim. O resto vem naturalmente. Quando eu fui para a entrevista, eu estava presente, eu estava inteira, eu sabia da minha capacidade. É óbvio que o resultado ia ser positivo, porque a minha mente era diferente. E aí a forma como você se comporta é um resultado disso. Então é na mente que a gente muda. As pessoas costumam dizer que o tempo muda tudo, né? Mas o tempo não muda nada. O que muda é o que você faz com o tempo. Saber que você é o criador da sua vida, da sua história, não é uma conclusão mental. É algo que a gente precisa experimentar. É algo que a gente precisa viver. Tudo aquilo que a gente quer ficar muito bom, tudo aquilo no qual a gente quer ter excelência, a gente precisa praticar. E aí eu te pergunto, o que é que você tem praticado? O que é que você decide praticar hoje? Assumir a sua posição de criador da sua história ou continuar praticando o seu lugar de vítima? É assim que a gente muda a nossa história. É assim que a gente constrói um ano diferente, um dia diferente, uma semana diferente. Tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Eu desejo a todos vocês uma excelente entrada de novo ano. Muito obrigada e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!